Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, firmes e fortes, empolgados com a nossa jornada, que tá só começando, não chegamos nem na metade ainda. Gente, hoje é o dia 8, nós vamos falar do arcano da justiça, que é o arcano 8. Bom, essa carta, ela é a expressão simbólica das forças cósmicas que ajustam e equilibram o universo. Para manter esse equilíbrio do todo, essas forças do universo, tudo que ocorre, elas constroem ali, elas destroem lá, né? Elas vão ajustando os fenômenos particulares da vida. Esse ajustamento ou reorganização contínua da existência é o que a gente conhece por lei da causa e efeito, né? Algumas pessoas falam também da lei da semeadura, que também existe, né? Não tem como você plantar um mamão e querer colher um morango. Então, a lei da causa e efeito, por exemplo, se alguém me xinga, a minha reação, se eu xingar, eu tô tendo um efeito. Agora, se eu ficar quieto, falar, eu não vou gastar minha energia aí, é outro efeito. Então, tudo é baseado nessa lei, nesse princípio cósmico. Essa carta, né, o 8, ele também está relacionado ao infinito, a tudo que é perecível, tudo que é perecível não, que é eterno, que não tem fim. É o equilíbrio e harmonia com as leis cósmicas. Essa carta, ela representa isso. Ou seja, como acima, assim embaixo. O Hermes Trismegisto aqui de novo, falando com a gente. Vai ser minha próxima parada. A hora que eu acabar essa jornada, eu vou embarcar na alquimia. Vou estudar a alquimia e as leis herméticas. Bom, essa carta, ela está relacionada com o arquétipo do justo. E quais são as características luminosas desse arquétipo? A pessoa que vive esse arquétipo, ela preza e luta pela justiça e pela igualdade. É uma pessoa equilibrada, uma pessoa honesta, ética, responsável, tem discernimento, é imparcial, íntegro, uma pessoa que tem empatia também pelas outras, uma pessoa pontual, é uma característica, porque a pontualidade diz muito sobre a gente, viu? Cumpre com a sua palavra, sabe aquela pessoa que é íntegra mesmo, que a palavra dela vale mais que milhões? Ela tem princípios e valores nobres, né? Esse arquétipo, ele é muito importante, ele é muito... É um arquétipo para a gente absorver ele mesmo na nossa vida, porque as características dele são essenciais, sabe? E ele está relacionado com a justiça também, ele está relacionado com o signo de Libra. Tá aí tem as advogadas aí no grupo, a Márcia também, que é assistente social, está relacionada também com esse arquétipo. Tudo que preza, que luta pela justiça social de uma forma geral, tem relação com esse arcano, tá? E o principal ensinamento que esse arcano vem nos trazer bom, uma pessoa impetuosa, vai. A gente viu o carro lá que era simbolizado pelo deus Ares, deus da guerra. O carro, o cavaleiro, o louco, quando ele tá no carro, ele precisou desse ímpeto, dessa coragem, desse desbravamento, sabe? Até uma impulsividade, para ele ter coragem de fazer as coisas que ele fez, para deixar para trás algumas coisas. Isso faz parte também da nossa jornada. Se a gente pensar muito em determinados momentos, a gente não consegue agir. Só que agora chega aqui no 8, o 8 já vem falar diferente. O 7, né, é aquela coisa individual, de vai à luta, tipo assim, vamos, do jeito que for, mas a gente precisa ir. Para ter aquela coragem, daquele momento, a gente precisa ter esse ímpeto, essa garra, não pensar muito. Aqui, essa carta já vem trazer a gente para o pensamento. Essa carta, vocês podem ver, né? Deixa eu já mostrar. Aqui no tarô de Marsella, tem tantos símbolos essa carta, gente, tantos símbolos. O tarô de Marsella, né, é o primeiro tarô que foi descoberto, então é da escola francesa, né? Tem duas escolas do tarô também. O pessoal do Marsella, eles estudam muito os símbolos, principalmente desse primeiro baralho, que é muita riqueza, muita coisa. Então, mas tá vendo a espada na mão direita? A mão da consciência. Essa carta, ela é feminina, mas assim, a espada tá na mão da consciência, na mão do que é claro. O tarô mitológico. Aqui é a Atena, a deusa da justiça.
também com a espada na mão direita e a balança na mão esquerda, mostrando também que a gente precisa dos nossos instintos para ser um bom juiz. Os instintos, mais a clareza mental, a inteligência. E aqui no tarô de Waite. Vocês podem ver que essa carta, ela passa, né, uma expressão mais séria, por isso que eu até vim mais séria hoje. E, gente, a hora que eu vou falar dos arcanos, eu acabo absorvendo também, né, essa energia. Não sei, olha, é uma loucura, é arquétipo, né, o arquétipo tem esse poder dentro deles. Então, a gente vem com aquele ímpeto lá, viemos com o ímpeto do carro, aquela sangue nos olhos, aquela loucura. Aí chega aqui, é como se o arcano falasse assim, agora respira, senta, se conecte com os seus pensamentos, também com a mente, e vamos raciocinar. Essa carta fala de inteligência também. Então, para que uma pessoa impetuosa, né, que tá na luta lá, uma pessoa que, tipo o carro lá, o motorista do carro, ela se transforma num cavaleiro, né? Um cavaleiro, ele passa alguma coisa mais de nobreza de valores, de responsabilidade, é como se fosse um nível a mais. E o cavaleiro no tarô, ele está relacionado com o naipe de espadas e com ar. Espadas é ar. Então, todo cavaleiro é ar, todo cavaleiro é mente, todo cavaleiro ele pensa muito, ele tem esse raciocínio muito rápido. Então, para que a gente se transforme nesse cavaleiro, a gente precisa aprender a avaliar cuidadosamente as consequências das nossas ações. Lembrar sempre que toda ação tem uma reação. E toda reação gerará outra reação. E aí vai. Então, essa carta ela convida a gente para pensar, para frear os nossos impulsos no sentido assim, vale a pena eu rebater aqui? Alguém me ofendeu. Vale a pena eu entrar na mesma vibe? Essa carta é um convite a esse momento. Você viu que ela é um amadurecimento maior? No carro eu vejo assim, alguém que bateu, levou, falou, alguém respondeu, e é uma fase que a gente precisa passar, né? A gente precisa sair dessa fase, às vezes, de bonzinho, de tudo é amor lá dos amantes, né? E entrar no carro. Peraí, agora ninguém mais mexe comigo. Aí depois a gente volta, percorre mais um pouco e entra na justiça, que é o ajustamento. Então aqui a gente começa, né, o ensinamento desse arcano, assumir a responsabilidade pelos nossos sucessos e pelos nossos fracassos, né? Porque a pessoa que não faz isso, ela permanece lá na infância ainda. Vocês lembram que o carro ele tá saindo da infância, ele se despediu, mas ainda ele tem uma relação, uma ligação com a mãe. A ligação com a mãe é a ligação com a família de origem, né? A mãe é a ligação mais forte que a gente tem na vida. E essa carta também, ela tem uma ligação forte com a mãe. A justiça, num jogo, por exemplo, quando ela aparece, às vezes, numa posição mais negativa, ela mostra isso, a pessoa ainda que está presa lá à mãe, ou mostra uma mãe controladora também, tá? Na sombra. Tanto que quando eu fiz meu mapa arquetípico, esse arquétipo do justo foi o terceiro que saiu, assim, mais influente na minha vida. E saiu também na parte sombria, né? Porque eu falei pra vocês que eu passei por uma fase que eu fui muito controladora, dominadora com meus filhos. Nossa, eles passaram na minha mão, hein? Né? Por medo, né? Sei lá, de acontecer alguma coisa. Ai, graças a Deus eu me libertei também. Então, quando a gente não assume, não se torna responsável pela nossa vida, pelos nossos sucessos e fracassos, a gente permanece lá na infância, independente da idade, tá, gente? Eu conheço pessoas com 80 anos que estão lá na infância, emocionalmente, tá? Eu conheço pessoas que estão presas com a mãe lá, mas é com situações que a mãe batia, né? Que a mãe preferiu o irmão, a pessoa tá presa lá, porque não consegue, né? Enfim. Então, a criança não admite suas perdas, suas falhas, e ela dá sempre um jeito de culpar alguém por isso. Lá no carro a gente já começou a ver essa questão da responsabilidade lá, a tarefa, né? Que era sempre assumir a responsabilidade. A criança, ela é sempre o efeito, o adulto é a causa, tá? Então, outra tarefa, outro ensinamento desse arcano também, aprender a se posicionar, saber dizer não, colocar limites sem culpa. Olha, hoje eu não posso, hoje eu não vou, hoje eu não quero. Sem inventar desculpa, porque essa carta ela fala muito de honestidade. Você não precisa ser grosso com as pessoas, falar assim, eu agradeço, mas eu não vou.
eu tenho que fazer isso, né? Gostaria. Gente, foi muito difícil para mim aprender a me posicionar na minha vida, porque eu tinha medo de falar não para as pessoas, sabe? É uma necessidade de ser aceita, na verdade. Então, isso é um sinal de amadurecimento também, tá? E sem se sentir culpado, né, por falar não. São tarefas essenciais para o amadurecimento do ego e do nosso eu também. Imagina se a gente se aceitar tudo, mesma coisa que você for no self-service, se for, ou no rodízio, né? Cara, aceito. Sim, sim, sim. Imagina, a gente vai explodir, tanto comer ou passar mal. Então, não, muito obrigada, não quero. Hoje eu não, né? E outra coisa que esse arcano vem ensinar também, preze por sua autenticidade, seja você. Isso é ser verdadeiro consigo mesmo. Principalmente, em primeiro lugar, seja verdadeiro com você. A sombra desse arcano. Bom, as pessoas que vivem esse arcano, e às vezes está muito forte, ela vai acabar indo pro lado da sombra, né? São pessoas que se escondem por trás de uma imagem, sabe aquela imagem de modelo de comportamento perfeito? Eu sou perfeita, mas isso é inconsciente até. Eu não posso decepcionar, eu não posso fazer isso, porque é o que os outros vão pensar. É uma pessoa hipócrita. A hipocrisia foi o desvio que Jesus mais combateu. Em toda a história de Jesus, dos ensinamentos, o que ele mais combateu foi a hipocrisia. É muito grave a hipocrisia, porque você prega uma coisa e vive outra. Ou prega uma coisa e sente outra. É uma mentira isso aí, tá? A pessoa também na sombra, ela é preconceituosa, ela é tendenciosa, ela é injusta. Ela sai da luz da justiça e ela vai para a injustiça. Ela julga muitos outros. Sabe aquela pessoa julgadora? Vivi também esse arquétipo na sombra, muito forte. Sabe aquela pessoa que se acha no direito de atirar a primeira pedra aqui? Não, eu sou santa, porque eu não fiz isso, mas fulano fez. Ela não olha, né? Ela não olha para o próprio rabo, ela olha sempre para o dos outros. A pessoa aqui é aquela pessoa que senta no trono da justiça e se acha a senhora da justiça aqui. A perfeita, né? Essa carta fala muito de perfeccionismo exacerbado. A pessoa que se acha muito perfeita, ela se acha nesse direito aí de julgar, de condenar, de, sabe, arrogância. Então, um falso moralista, intolerante, autoritário, tem uma necessidade compulsiva também de agradar, né, para ser aceito. Igual eu falei, a pessoa não sabe falar não. E ela tem que ser a boazinha sempre, sabe? É inconsciente isso, mas tem que ver lá na infância. A criança, né, que não sabe falar não, que é boazinha, que quer agradar a mamãe. Quando a gente tá querendo agradar as pessoas, a gente na verdade tá querendo agradar a nossa mãe, tá? Pensem nisso. Então, a pessoa ela deixa de ser o que ela é para tentar ser o que deve ser, né? Ela vai se ajustando à moral e aos bons costumes da sociedade. Porque eu não posso. Onde já se viu eu usar shorts? Onde já se viu eu fazer uma tatuagem? Sabe? A pessoa fica presa nesses dogmas aí. Então, ela se comporta como se ela estivesse acima do bem e do mal. Como se ela fosse um santo, irrepreensível. Só falta ser canonizado, né? Mas esse arcano na sombra, gente, é triste, hein? Porque ele é inteligente, né? Então ele manipula, ele tem argumentos, né? Esse arcano, eu falei, né? Que tá ligado com a advocacia, com todo o lado do direito. Então, um advogado, temos as advogadas aí, ele tem essa lábia, esse poder oral de comunicação, de convencer, né? Tanto pro bem como pro mal. É um dom isso aí, é o dom do pensamento, da espada, da comunicação. Então tem tudo isso. Filme que acho que mostra muito bem esse arquétipo é o Robin Hood, que ele era nobre, né? Ele roubava dos ricos para dar para os pobres. Por mais que ele estava roubando, ele estava fazendo algo que era nobre, que ele também viu o roubo lá no castelo, né? Então, esse filme é lindo, acho que todo mundo já assistiu. E Um Sonho de Liberdade, vocês lembram desse filme? É um pouco antigo, um pouco, né? Com o Morgan Freeman, lindo também. Um livro, aliás, 2 livros, até achei um agora, que acho que esse livro fala muito desse arquétipo, O Príncipe. Eu li na faculdade, nossa, uns 20 e poucos anos que eu já li esse livro. Preciso relê-lo de novo. E esse livro, gente, esse livro é sensacional. Também indico esse livro.
ele faz assim com a nossa consciência, tá? 1984. Ele fala muito desse arquétipo também da justiça. Recomendo os dois. Bom, a tarefa do feminino para hoje, a 8ª tarefa do feminino, é o seguinte: de tão desatentos e anestesiados que a gente anda, a gente, né, todas as pessoas assim, né, a gente tá nessa vibe, a gente acaba se esquecendo da gente mesmo e esperando que o outro seja o responsável por nossa felicidade. A gente viu isso lá no arcano dos amantes, né, ou que preencham o nosso buraco. Então, a tarefa de hoje, o que ela vem pedir para nós hoje, o feminino, né, a imperatriz, esteja atento às suas reais necessidades, começando pelas necessidades fisiológicas, que é necessidade de descansar, necessidade de ir ao banheiro, necessidade de se alimentar melhor, necessidade de se exercitar, porque o corpo pede movimento, tá? Necessidade de dormir bem. Outro dia eu conversei com uma moça que ela falava que não tomava água para não ir no banheiro. Olha, para não parar no trabalho. Olha isso, gente. Às vezes morrendo de sede não bebe água, ou, sabe, não dá uma pausa. Nós vamos falar das pausas daqui a uns dias também. Então, olha para as suas necessidades, tá? Gente, o nosso corpo pede essas coisas. A gente não é um robô, tá? Fome, tipo assim, ai, tô com fome, ai, não vou comer, sabe? Então, vai olhando para essas necessidades aí. As fisiológicas, né? E as outras necessidades também que a gente tem. Necessidade de ser amada, necessidade de ser ouvida, né? Hoje é o dia para olhar para as nossas necessidades. Estar atento às nossas necessidades, tá? Uma pergunta aí que eu também quero deixar com vocês aqui. Como está o seu sono? E essa já vai... olha, essa é pra mim, porque eu sempre tive muita insônia, né? Sempre sofri de insônia. Agora eu tomo um remédio para dormir, um indutor de sono, e às vezes eu não quero desligar, né? Mas uma boa noite de sono, ela dá clareza mental durante o dia. E é durante o sono que a gente abastece a nossa energia, né? A gente renova essa energia vital para estar bem no outro dia. Então, é uma tarefa aí também. Vamos prezar pelo nosso sono. No sono a gente vai para o mundo dos sonhos, é o corpo do sonho que a gente fala na Cabala, onde a gente mergulha no universo, é tão rico, é tão bom. Mas eu melhorei nessa questão do sono, porque eu não conseguia desligar, não queria dormir, porque eu não queria desligar, não queria que acabasse o dia. Sabe quem que se comporta assim? A criança. A criança não tem fim. A criança vai numa festa que ela não quer ir embora. A criança não sabe a hora de acabar. Eu vivi muito essa questão aí. Tipo assim, eu sempre era a última a ir embora, não sabe que chegou um tempo. Ah, acabou, agora eu vou dormir. Acabou o dia, que amanhã tem mais, né? Então, seja gentil com você, se permita descansar, saiba a hora de desligar a tomada também. E falar, não, pra mim, agora eu vou dormir, que amanhã tem mais, né? Olha para suas necessidades, olha para sua alimentação. Essa carta também fala um pouco disso, sabe? Dessa questão do autocuidado, tá? A gente vai falar do autocuidado depois, mas já vai ficando a dica aí. É isso, gente. Eu já mando as músicas lá desse arcano, desse arquétipo, tá bom? Um beijo a todos.